Já se passaram, anunciando que Jesus vai voltar. E aqui nós estamos aguardando que a promessa se cumpra em nós. Nosso povo já não suporta nesse mundo de trevas viver. Nossa angústia se torna tão grande que o Pai se compadece de nós. Muito mais do que o sol, brilha uma nuvem no céu, e a alegria invade os nossos corações. Como o som de um trovão, eu ouço a voz de Jesus a dizer-me: vem, meu filho, bora lá. Das estrelas tem visto eu olhar. Além das estrelas está guardado meu lugar. Glórias ao eterno Deus, ouço os anjos a cantar. Com os santos faço subir o meu louvor a Deus, o meu louvor. Pode ser o amigo que ao meu lado sempre andou. Com suas asas ele vem ao meu encontro. Se meu anjo posso agora abraçar. E Jesus
satisfação e alegria. O pregador dessa manhã é o meu neto. Ele não mora aqui, mora em Catanduva, interior de São Paulo, e é filho do Abel e da Márcia. Para quem não conhece também, né, a esposa está com ele também, a Bruna, faz favor de levantar a Bruna, para que a igreja conheça, né? Essa é a esposa do Rafael. Que Deus possa abençoar você pela essa mensagem que já cantaram. E agora os minutos seguem está com você. Que Deus abençoe. Bom dia e feliz sábado a todos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui, né? Um travesseiro, né? Quando a turma tiver com sono, Eu vou perguntar, mas para que é esse travesseiro? Eu falei, se o sermão não estiver muito bom, quem começar a pegar no sono, a gente oferece. Mas nós vamos chegar na parte do travesseiro. Gênesis capítulo 27. Todos estão com a sua Bíblia? Cadê a Bíblia? Amém. Ande armado, ande com a sua palavra, com a palavra de Deus, com a sua Bíblia sagrada. Alguns não carregam mais a Bíblia, preferem o iPad, o iPhone, mas faça desse instrumento agora a palavra de Deus também. Tá? Use com sabedoria agora como a palavra de Deus, como se fosse um livro. E agora você também tem a oportunidade de ler a palavra de Deus nesse aparelho. Feche os seus olhos e vamos falar novamente com Deus. Amantíssimo Pai Celestial, vamos abrir a Tua palavra agora, vamos lê-la, que o Senhor possa nos dar sabedoria dos altos céus para compreender os Seus ensinamentos e colocar em prática em nossa vida. Amém. Que cada palavra lida, ouvida, comentada, possa chegar no nosso coração e nossa mente e possa fazer uma transformação em nossa vida. Amém. São essas bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 27. Começando pelo versículo 1 em diante. Ali nós temos Jacó recebe a bênção de Isaac. E começa assim: tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú seu filho mais velho. Ele disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma, te abençoe antes que eu morra. Versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Versículo 8. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, com o que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-las-á ao teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Irmãos, essa história é uma história interessante, porque eu lembro, eu não sou de guardar muita coisa na minha memória, sou uma pessoa meio despreocupada, mas algumas coisas eu lembro da minha infância. E uma dessas coisas foi quando uma vez eu estava atrapalhando meu pai no serviço dele, e eu acho que para não atrapalhar, ou até um pouquinho para ajudar, ele colocava a gente sentado em cima da máquina que raspava o piso.
E eu ali enchendo o saco dele e falava, conta uma história, conta uma história, conta uma história. E ele contou, falou, vou contar a história de 2 irmãos gêmeos. E aí ele contou essa história. E eu não gostava muito dessa história. Porque quando a gente é criança, a gente se identifica com algumas pessoas da história. Eu não gostava muito porque eu falava, bom, a pessoa melhor dessa história é o filho mais novo. Eu não sou mais novo, eu sou mais velho. Então eu não gostava, quer dizer, o Rodolfo então é o bom da história, né? Eu não gostava muito dessa história. Mas conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo, a gente descobre que todos têm coisas boas, coisas ruins. E infelizmente aqui, em determinado momento, Jacó, que é o personagem da nossa história dessa manhã, também não teve algumas coisas boas na sua vida. E é sobre ele que nós vamos estudar. A história gira em torno do travesseiro de pedra. Por isso temos um travesseiro aqui nesta manhã. E nós vamos entender o porquê desse travesseiro. Isaac, pai de Jacó e Esaú, ele é citado nesse versículo e ele é ali o filho de Abraão, descendente da promessa. Aqui ele já está velhinho. Os comentaristas dizem que ele devia ter em torno de 137 anos de idade, já estava cego. E Esaú, nessa ocasião, já havia vendido a sua primogenitura para Jacó, trocado ela por um prato de lentilha. Nós não vamos reler toda a história, mas você conhece. Isaac sabia que Esaú não devia participar da primogenitura. Ele conhecia a conduta do seu filho Esaú, conhecia a conduta do seu filho mais velho, e sabia que ele não tinha as características daquele que deveria ser o herdeiro da primogenitura, da promessa, e dar continuidade ali até que viesse o Messias. Ele já havia rompido uma das coisas que não deveria ser rompida, que era o casamento. Ele se casou com mulheres cananeias, em vez de se casar com mulheres ali do seu grupo. Mas Isaac tinha Esaú como seu filho preferido, seu filho predileto. E ao passo que era o filho preferido, ele dava preferência para esse filho. Mas por que Esaú era o filho preferido? Isaac era um pastor de ovelhas, uma pessoa mais pacata, uma pessoa mais caseira, mas ele via em Esaú características que ele admirava, que ele queria, que talvez ele ousaria até ser se ele fosse mais novo. Ele via em Esaú uma pessoa que gostava de caçar, uma pessoa muito feliz e se orgulhava depois de voltar do seu dia de caça, de ficar escondido às vezes por uma noite no meio do mato e trazer ali a sua caça e todo orgulhoso mostrar para as pessoas. E com certeza Isaac dizia, olha, esse é meu filhão, esse é o meu filho que eu tenho orgulho. Isaac ficava feliz e dizia, olha, esse é o meu primogênito, esse é o meu filhão, eu gosto dele porque, olha só que legal, que bacana. Ele vai para a caça, ele não tem medo, ele não teme ninguém, ele vai, ele traz a caça e ele é demais. Mas já não tinha essa mesma apreciação por Jacó. E é interessante, né? Aqui nós vemos os pais dando preferência para os filhos. Isso nunca funcionou em casa. Eu às vezes perguntava, de quem que vocês gostam mais? Eles nunca falavam, gosto igual dos dois. É dos dois. Então, nunca tinha essa rivalidade, nunca teve essa preferência, mas às vezes eu ainda pego no pé e falo, você gosta mais é dele, não é de mim não. Só para dar uma cutucada. E a minha mãe já se estressa. Mas é interessante que com Jacó era diferente. Jacó era uma pessoa caseira, Jacó era um pastor. Talvez ele até fosse mais parecido com Isaac realmente. Porque Jacó era uma pessoa mais caseira, mais em casa, mais cuidando das ovelhas, cuidando das coisas domésticas. Enquanto Esaú gostava de praticar atividades no campo, acampamento, rapel, quem sabe, coisas de aventureiros, de se aventurar, Jacó não. Jacó preferia mais ficar em casa, com Rebeca, cuidar mais das coisas domésticas. E aí está o porquê Rebeca também tinha preferência por Jacó. E se você procurasse a Jacó para fazer algumas perguntas, vamos viajar um pouco na história, vamos voltar um pouco no tempo e atualizar os fatos. Vendo esses dois aí, se a gente fosse perguntar a Jacó de repente algumas coisas, Jacó, eu tenho um amigo meu que ele gosta de cozinhar. E na casa dele é ele que faz a comida, que cozinha, que tudo, e não é a mulher. E a comida dele é boa, fica boa. A Bruna costuma me dizer que homem quando cozinha, cozinha melhor que mulher. Eu não sei se é verdade, porque eu também não cozinho.
Mas Jacó poderia ter essa característica de ser um bom cozinheiro, de ser um bom ali, uma pessoa que cuidava bem das coisas de casa. E aí se você chegasse a Jacó e Jacó, escuta Jacó, você gosta das coisas de casa, das atividades domésticas, então eu gostaria de tirar algumas dúvidas com você. Eu estou querendo agradar a minha esposa, eu estou querendo fazer um agrado, e eu preciso aprender algumas coisas, eu não sei. Então eu estou perguntando aí para o mestre, o camarada que sabe as coisas. Jacó, com qual produto, o que você usa mais assim para lavar a louça, qual produto que é melhor? E Jacó ia dizer, olha, usa minuano é bom. E olha, usa palha de aço, mas tem que ser palha de aço bombril, porque é a melhor. E aí você começa a perguntar, escuta, mas Jacó, e para você limpar a casa, para você limpar o chão, olha, usa veja, olha, usa pinho-sol. E olha, como eu faço para lavar a roupa, Jacó, o que eu posso usar? Olha, você usa sabão em pó, mas não pode ser qualquer um sabão em pó. Tem que ser Omo Progress, Omo Multiação, tem que ser do melhor, é mais caro, mas fica bem limpo. Escuta, mas Jacó, e qual a melhor máquina de lavar? Olha, é Brastemp, não compra outra, você vai se arrepender. E qual a melhor batedeira? E aí, Jacó sabia tudo sobre coisas de casa, sobre trabalho doméstico, sobre coisas que ajudavam ali Rebeca. E Rebeca dizia, esse é meu filhão, eu tenho preferência pelo meu filho, esse é Jacó, esse é meu filho, eu amo ele. E Rebeca amava mais o seu filho Jacó. Jacó era o preferido. Mas, sendo o preferido, Isaac, sabendo da mensagem que o anjo havia dito, olha, a bênção vai recair sobre o filho mais novo. Rebeca alertando Isaac sobre isso, Isaac preferiu dar a sua bênção, a sua primogenitura sobre Esaú. Mas Rebeca ouviu tudo, Rebeca escutou tudo, e ela ouvindo o relato, a Bíblia diz que ela correu até Jacó e disse, Jacó, meu filho, venha cá. Vem aqui, meu filho, escuta o que a mamãe vai dizer. Escuta o que eu vou te falar agora e você precisa fazer tudo o que eu vou falar. Você tem sido um bom moço, você tem sido um bom rapaz e agora você precisa ouvir o que eu vou dizer e se atentar e obedecer. Escuta, eu ouvi o teu pai dizendo que mandou Esaú caçar, trazer uma caça, o teu irmão. E ele vai trazer uma caça, vai prepará-la e quando ele trouxer essa caça, ele vai abençoar a Esaú. E ali Esaú vai receber a primogenitura. Filho, você sabe, nós já dissemos, já trabalhamos muito com isso na sua mente, e eu e o seu pai sempre dissemos a vocês dois que a primogenitura é algo importantíssimo. É algo que Deus deixou, e ali eles explicaram mesmo para os filhos. Escuta, filho, então, e você sabe também que o anjo disse que você seria o abençoado, que você seria o filho primogênito, mas o seu pai, contrariando a ordem do anjo, vai deixar a primogenitura para Esaú. Nós não podemos permitir isso. E vamos dar, quem sabe, aí uma ajudinha para Deus, para que possa ser feito como ele disse. Então, Jacó, eu tenho um plano. Traz ali 2 novilhos, nós vamos preparar, nós vamos fazer uma comida que seu pai gosta, você vai colocar a roupa de Esaú no corpo, você vai se vestir com a roupa de Esaú, você vai colocar pelo de cabrito sobre os seus braços, você vai se preparar, nós vamos montar um esquema para que você receba a bênção no lugar de Esaú. Você vai ficar muito parecido com Esaú. Esaú ouviu da parte de Isaac a seguinte ordem, e você pode ler de novo na Bíblia. Ele disse, toma as tuas armas. Toma as tuas armas. Toma a sua aljava, o seu arco, a sua flecha. Toma as tuas armas e vai para a caça. Quais eram as armas de Jacó? Que armas que Jacó possuía? Jacó, ele possuía apenas um disfarce. Uma fantasia, uma mentira. Um tipo de pessoa que usa as mentiras não tem como ser vitoriosa. Um tipo de pessoa que usa disfarces, que usa as máscaras da vida, não tem como vencer, não tem como enfrentar o conflito. E você vê Jacó usando um disfarce. Que tipo de pessoa pode ser bem sucedida usando disfarces? Deus, ele não precisa do auxílio do pecado para executar o seu plano na vida do ser humano. Ele não precisa de ajudinhas nossas na questão de mentiras, de erros que nós cometemos para ajudá-lo a executar os seus planos. Jacó, ele possuía armas falsas. Esaú tinha suas armas, e embora não era o cidadão mais perfeito, ele tinha armas verdadeiras, armas genuínas, armas de caça que funcionavam. Jacó possuía armas falsas, armas de mentira, disfarces, coisas que não funcionavam e que eram uma farsa. Sabe,
Se você começa a pesquisar, quando a gente prepara um sermão, a gente tem uma grande responsabilidade. Por mais que a gente estude, a gente ainda fica meio nervoso aqui na frente. E às vezes a gente procura alguma história, alguma ilustração. E procurando umas histórias assim, você vai encontrar uma sobre fantasia muito interessante. Conta que um rapaz ele estava desempregado e procurando desesperadamente por emprego. A sua família já estava passando necessidade. E ele procurava emprego e não conseguia achar um emprego de jeito nenhum. Mas em determinado momento ele viu um anúncio, olha, precisa-se de emprego, requisitos, apenas que seja disposto a fazer qualquer coisa. Ele falou, eu estou desesperado, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, eu vou atrás desse emprego. E era num circo. Chegando lá, ele foi entrevistado e a pessoa falou, você está disposto a fazer qualquer coisa? Eu estou disposto. Então ótimo. Então você pode participar. E vai ser o seguinte, nós não temos aqui no nosso circo um gorila, perdemos ele. Só que o nosso espetáculo não tem como ser executado sem gorila. Então você vai vestir uma fantasia de gorila. E essa fantasia é magnífica, você vai ficar igualzinho o gorila. Só que você precisa aprender os movimentos, os saltos, os pulos, para que fique semelhante a um gorila realmente. Você topa? Topa. Então aquele homem vestiu a fantasia e treinou um pulo para cá, um pulo para lá, uma cambalhota ali. E falou, tá bom, você vai participar do espetáculo. Chegou no dia da apresentação, aquele homem se empolgou e pulava de lá, pulava de cá, e saltava, e saltava, e saltava. E num momento mal calculado, ao ele dar um pulo, ele caiu na jaula do leão. Aí ele ficou apavorado. O leão veio se aproximando e aquele gorila começa a gritar, socorro, socorro, socorro. As pessoas que estavam ali ficam em pé e todas em silêncio. Como pode? O gorila está gritando por socorro. E ele continuava gritando e o leão vinha devagarzinho se aproximando e ele gritando mais. Até que o leão se aproximou dele e disse, fica quieto, senão você vai fazer com que nós dois sejamos mandados embora. Sabe, essa é uma ilustração e aí os dois estavam fantasiados, o gorila não era verdadeiro, tampouco o leão era de verdade. Mas saiba que existe um leão de verdade. Um leão de verdade que em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. Sabe, e muitas vezes nós queremos vestir essas fantasias e nos achar que nós podemos enfrentar o mundo. Mas quando nos deparamos com o leão, aí nós ficamos apavorados. Aí a máscara cai, aí as nossas armas falsas não servem de nada. E aí só resta o medo, só resta o pedido de socorro. Sabe, eu me lembro, vendo esse relato, um pouco de Pedro, que escreveu realmente sobre o leão. Pedro, em determinado momento da sua vida, ele se colocou uma máscara de ou bonzinho, ou bom, e andou sobre as águas ao pedir ali para Jesus. Jesus concedeu esse privilégio, e ele se encheu de si, se engrandeceu e se achava ali diante da sua fantasia que ele era o melhor. Mas em determinado momento, quando parou de olhar para aquele que o mantinha sobre as águas, ele afundou. E qual foi o pedido dele? Qual foi o grito? Socorro. Sabe, diante das situações onde nós não conseguimos enfrentar os problemas, onde nós estamos só fantasiados, onde nós não temos as armas corretas, a única coisa que resta é pedir socorro. Graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso que atende ao nosso pedido, independente às vezes dos nossos erros e das nossas falhas. Sabe, que fantasia que você tem vestido? Que fantasia que você tem fingido? Qual é a fantasia que você tem usado? A de Jacó chamava Esaú. Eu não sei qual que é a sua. Será que às vezes alguém está aqui hoje vivendo uma grande fantasia e às vezes veste uma roupa bonitinha de um bom cristão, de uma boa pessoa, mas na verdade não é? A fantasia, quem sabe, de um bom rapaz ou de um bom namorado, mas na verdade não é? A fantasia de uma boa moça, ou um bom chefe de família, ou um bom pai de família, mas na verdade não é. Qual é a fantasia que você tem vestido? Um homem de oração, fantasia de um homem de oração, de um bom cristão, mas dentro do lar não é nada disso, não é consagrado, não é homem de Deus. Qual é a fantasia que você tem vestido? Qual é a vida que tem sido uma farsa para você? Sabe, isso não é arma para você ter uma vida transformada, isso não é arma para você conseguir a vitória. Sabe, eu sei que você quer ser feliz e aqui nós temos algumas pessoas mais jovens e jovens querem conquistar, querem alcançar objetivos, querem ser feliz, querem ter sucesso na vida. Todos querem, eu também quero. Só que se nós não usarmos as armas corretas, nós só vamos conseguir
mentiras, desilusões, falsidades e vamos cair na boca do leão. E o leão que anda ao redor está pronto ali para nos devorar. Deus quer te abençoar. Deus quer colocar a gente no alto. Deus quer que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Deus quer que nós tenhamos uma vida de sucesso. Mas Ele não consegue fazer isso enquanto nós estivermos usando as armas erradas. Não tente se esconder dEle. Não tente se esquivar de Deus. Não pense que Deus não sabe o que vai atrás da tua fantasia, atrás da tua máscara. Deus conhece tudo. E se você for no mais profundo abismo, Ele está ali. E se você for no mais alto dos céus, lá Ele também está. Você não pode se esconder de Deus. Sabe, você pode pensar, minha mãe, meu pai me conhecem muito bem, ou minha mulher, meu esposo me conhecem muito bem. Não conhece nem um pouco como Deus conhece. Sabe, às vezes o teu vizinho pode conhecer parte da sua vida. Às vezes, quem sabe numa briga, no lar, ele escuta. Mas ninguém conhece você tão bem quanto o próprio Deus. Sabe, as pessoas que estão ao seu redor hoje sabem quantos fios tem na sua cabeça? Com certeza não, mas Deus sabe. Uma visita ou outra, mas não sabe, você consegue esconder coisas dele. Você consegue guardar coisas do seu pai, da sua mãe. Pessoas ali que você mantém alguns segredos escondidos, guardados com você, e ninguém sabe o que você faz ali em quatro paredes, ou o que você faz no seu quarto, ou o que você faz no dia a dia. Quando você deixa a sua fantasia de cristão cair por terra, e você vai viver no mundo aí fora. Mas Deus, Ele enxerga além, Ele vê a tua fantasia. Deus sabe o que você pensa. A verdade é que nós precisamos deixar a nossa fantasia cair nesse momento. Deixar que a nossa fantasia caia na lata do lixo. E deixar que Deus coloque em evidência algumas verdades na nossa vida que precisam ser destacadas. Qual foi o problema de Jacó? Jacó, ele usava as armas erradas. Fantasia, mentira, tudo sugerido pela sua mãe. E foi tão longe na sua mentira que ele usou o nome do próprio Deus na sua mentira. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 27, verso 20, Isaac, ele chega assim ao seu filho e fala: como você conseguiu achar a caça tão depressa? Como você conseguiu achar a caça tão rápido? E aí ele responde o seguinte: porque o Senhor teu Deus me mandou ao encontro dela. Usou o nome de Deus, ele foi tão longe na sua fantasia, na sua mentira, que ele usa o nome de Deus em vão. Sabe, às vezes as pessoas acham que usar o nome de Deus em vão, é você tropeçar e quem sabe falar: ai meu Deus. Não, é muito além disso. É você se vestir de cristão, agir como um cristão, como um filho de Deus, e dizer ao mundo que você é um filho de Deus, que você é um cristão, mas na verdade você não é. Na verdade, no dia a dia, ou quando alguém te tira do sério, você mostra quem você realmente é, e você não é nada disso. Usar o nome de Deus em vão é você proclamar para o mundo que você é de Deus, mas você não entregou o coração totalmente nas mãos de Deus. Então como você pode ser de Deus? Como você pode assumir o papel de cristão na sua vida, quando na verdade você não é? Isso sim é tomar o nome de Deus em vão. E Jacó incluiu o nome de Deus na sua fantasia, na sua mentira. Qual é a fantasia que você usa hoje? Deixa cair por terra. Jacó, na verdade, junto com Rebeca, sua mãe, eles estavam atrapalhando o plano de Deus. Sabe que Deus, Ele quer nos abençoar de fato. Ele quer nos conceder muita vida, vida em abundância, como diz a Bíblia. Mas existem algumas coisas que atrapalham o plano de Deus. E a conclusão é que o diabo, ele atrapalha os planos de Deus. Mas sabe quem mais atrapalha os planos de Deus? Somos nós mesmos. Somos nós. Quem mais atrapalhou o plano de Deus na vida de Jacó foi Jacó mesmo. Quem mais atrapalha o plano de Deus na nossa vida somos nós. E às vezes nós colocamos, culpa até em excesso no inimigo, né? Ele realmente está aí para atrapalhar, para prejudicar, mas a decisão é nossa, é nós que tomamos a decisão. E muitas vezes nós atrapalhamos o plano de Deus. A única coisa que pode impedir que realmente Deus realize uma grande obra na nossa vida somos nós. Somos nós que temos que abrir o coração. E diz lá em Apocalipse que Ele está batendo a porta do coração. Mas se você não abre, então você está atrapalhando. É você que atrapalha os planos de Deus. Sabe, Deus, Ele tem um plano, quem sabe, às vezes com o seu corpo, com a sua vida de temperança, com a sua vida de saúde. Mas você não tem uma conduta saudável no seu dia a dia, na sua alimentação, nas suas atividades físicas. Então você atrapalha os planos de Deus. Sabe, às vezes Deus tem alguma coisa muito importante no teu relacionamento, no teu matrimônio, no teu casamento. E o teu casamento não é aquilo que Deus deseja, porque quem sabe você está atrapalhando os planos de Deus. Às vezes Deus tem algo maravilhoso para executar na vida dos seus filhos, mas você tem atrapalhado os planos de Deus.
E aí você desonra os seus pais, e às vezes você também não educa como deveria educar os filhos. Você tem atrapalhado os planos de Deus. Deus pede: não atrapalhe os meus planos que eu tenho para você, meu filho. Eu quero te fazer cavalgar, eu quero te fazer chegar nas alturas, eu quero te fazer chegar no mais alto, onde eu quero te colocar ali em cima. Eu quero te levar para o céu. Mas muitas vezes você tem atrapalhado. Sabe, Deus, Ele não concede para os seus filhos esmola. Deus não dá esmola para os seus filhos. Deus dá bênção, dá vida e vida em abundância. Certa vez, Bartimeu estava ali na beira do caminho pedindo esmolas. Jesus chegou até ele e não deu esmola, deu bênção. Deus quer abençoar, Jesus quer abençoar a vida de cada um de nós. Então nós temos que pegar a nossa fantasia, jogar na lata do lixo e pedir para que Deus realmente mude a nossa vida, que nós sejamos pessoas autênticas, pessoas verdadeiras. Sabe, não faça da sua vida uma vida de mentiras. E também não faça sociedade com o pai da mentira, que é o diabo. Seja autêntico, seja verdadeiro. E assim Deus pode te abençoar. Deus, Ele começou dando algumas oportunidades para Jacó mudar de vida. Você vê o verso 18 aí de Gênesis, você vai ver que Deus usou os lábios do próprio Isaac para tentar ajudar a Jacó a sair daquela vida de mentiras. E aí você vê lá no verso 18 que Isaac pergunta: quem és tu, meu filho? Sabe, meu filho, quem é você? Era a chance que Jacó tinha para dizer ali: sou eu, sou Jacó, sou enganador. Esse é o significado do meu nome. Eu sou uma pessoa que leva uma vida de fantasia, uma vida de mentira, uma vida torta, uma vida errada. Estou aqui tentando roubar a primogenitura do meu irmão. Eu já fiz uma troca com ele, uma barganha com ele através de um prato de comida. Talvez não fosse isso já que Deus queria para mim, mas eu já fiz isso errado. E agora estou aqui com uma vida de mentira, fantasiado, exposto ao ridículo, com as roupas dele. Pai, me perdoa. Eu estou com uma vida de mentiras. Eu estou errado. Pai, me desculpa. Eu não passo de alguém que não passa de um enganador, de um mentiroso. Alguém que se diz querer dar uma ajudinha, uma mãozinha para Deus. Mas na verdade eu estou tudo errado. Senhor, me perdoa. Pai, me perdoa. Sabe, era isso que Deus estava perguntando. Deus estava dando uma oportunidade para Jacó se arrepender, para Jacó mostrar quem realmente ele era. Por que você está aqui hoje? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Talvez você veio por causa de um convite de alguém. Talvez você veio para mais um culto apenas, para bater o cartão, ou porque você tem alguma responsabilidade, ou porque você não poderia deixar na mão de outra pessoa, você teria que estar aqui. Mas sabe, na verdade, por que você está aqui hoje? Porque Deus, Ele tem perguntado insistentemente: quem é você? Quem é você? Quem é você de verdade quando ninguém mais está vendo, quando você está sozinho? Quem é você? Sabe, você pode dizer agora: realmente, eu sou um pai de família, mas eu não sou um pai de família que os outros vejam. Vem, eu sou um pai de família fracassado. Eu sou uma pessoa que, quem sabe, tem um casamento falido, todo errado. Eu sou uma pessoa que, quem sabe, não tem o namoro dos mais corretos. Eu sou um jovem que não passa de um sepulcro caiado. Mostro para as pessoas que eu sou muito bonito, atraente e participo das atividades da igreja, mas na verdade não sou nada disso. Não passo de uma vida de mentiras. Quem é você? O Senhor pergunta: quem é você? Não porque Ele quer te expor ao ridículo, não porque Ele quer te fazer mal, mas porque Ele quer que você se arrependa, porque Ele quer mudar a sua vida. Jesus, quando esteve aqui na terra, sabia desde o início quem era Judas, mas nunca expôs Judas ao ridículo. Sempre tentou ganhar até o último segundo o coração de Judas. Jesus sempre dá novas oportunidades e está dando para cada um de nós a cada manhã que nós acordamos. Quem é você? Mas sabe que ele continuou com essa vida de mentira. E no verso 24 a pergunta continua. E já é mesmo você? Esaú pergunta. É mesmo você? Isaac pergunta se era realmente Esaú. E Jacó insiste na mentira. E ele usa essa arma até o fim para poder ser abençoado. Sabe, nós vemos Jacó aqui entrando numa guerra, entrando numa batalha espiritual, mas usando as armas totalmente erradas. Em Efésios, nós podemos ler ali em Efésios 6:10, que nós estamos diante de uma luta que não é contra a carne, não é contra sangue. Nós não lutamos contra as pessoas. Marido, a sua esposa não é sua adversária, não é contra ela que você tem que lutar. Esposa, o seu marido não é teu adversário, não é teu inimigo para você lutar contra ele. Filhos, seus pais, por mais que te orientem, por mais que te expliquem, por mais que te ensinem, por mais que pareçam caretas, quadrados, eles não são teus inimigos, eles não são teus adversários.
Não são as pessoas com quem você deve lutar. A tua luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra pessoas, não é contra pessoas aqui dessa terra. Você luta contra algo muito maior. Você luta contra alguém que tem 6.000 anos, mais de 6.000 anos de experiência, e que é perito em enganar, em trapacear, em fazer com que você caia. O verso continua, e ele diz que nós lutamos contra os principados e as potestades desse mundo tenebroso, o diabo, que anda em derredor como um leão. E às vezes nós queremos vencer a briga, vencer a batalha, usando essas armas tão fraquinhas. Uma fantasia, uma mentirinha branca, né, como alguns dizem. Uma mentirinha para ajudar, para beneficiar, para ajudar a Deus. Mas simplesmente uma mentira que vai destruir, que vai nos arruinar. Nós não lutamos contra a carne e contra a sangue. 2 Coríntios capítulo 10, o verso 4, diz que as nossas armas não são carnais. As nossas armas não são armas de mentira, não são argumentos carnais. Arma carnal é acreditar que você vai vencer a batalha por causa do dinheiro que você tem no bolso. Arma carnal é acreditar que você vai vencer alguma coisa por causa do conhecimento que você tem, o intelecto que você tem, a sabedoria que você julga ter. Porque sabedoria vem de Deus. Sabedoria é algo concedido pelo próprio Cristo. Mas às vezes você acha que você é tão inteligente que você também não precisa de igreja, você não precisa de Deus. Para que eu vou à igreja onde ali eu ouço coisas que eu tenho que abrir mão e que parece ser burrice e tolice eu frequentar e participar de uma igreja assim, quando eu sou muito mais inteligente? A arma carnal é você pensar assim, é você pensar que você é o melhor, é você pensar que você pode viver a sua vida sem as armas verdadeiras, que são o estudo da palavra, que são a oração, que são a comunhão com Deus. Para de usar uma vida de mentiras, para de usar as armas que só vão te trazer derrota, para de usar armas falsas e use a arma verdadeira. Quando você usa a arma falsa, quando você usa as armas erradas, ela vai ocasionando uma série de fatores que vai te levando cada vez mais para o buraco e te faz em um covarde. Porque quando você tenta usar as armas falsas e você não consegue, você precisa fugir. E foi o que Jacó fez na continuidade da história. Jacó precisou fugir. O seu irmão ficou muito irritado, o seu irmão queria matá-lo, ele criou uma inimizade na família. Isaac, depois de um tempo, reconheceu realmente: eu errei, talvez a bênção realmente deveria ter sido dada a Jacó. E ali ele sentiu, enquanto ele abençoava Jacó e Esaú, porque abençoou a Jacó pensando que era Esaú, mas enquanto ele abençoava, ele sentia que o Espírito Santo estava impulsionando para que abençoasse realmente. Você pode ler isso no livro Patriarcas e Profetas. Mas você vê ali Isaac, depois de cometer um erro, realmente reconhecendo, só que agora estava tudo errado, já estava tudo feito da forma errada. E Jacó precisou fugir. Jacó precisou ir embora, porque o seu irmão queria matá-lo. E Rebeca nunca mais viu o seu filho. E ali ele foi obrigado a se despedir. Criou os seus próprios problemas, mas não resolveu os seus problemas. E precisou fugir por causa dos seus problemas. Uma pessoa covarde. Eu duvido que alguém que tem usado as armas certas todos os dias, pela manhã, oração, estudo da palavra, comunhão com Deus, vai fugir diante de uma batalha. Não vai. Porque tem uma arma poderosa, tem alguém que luta por você, que luta no teu lugar. Se a tua arma é a oração, o estudo da palavra, comunhão com Deus, o inimigo nunca vai te derrubar, porque ele não tem forças, porque ele sabe que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. É o que a Bíblia diz. Jesus vai adiante quando você luta com as armas certas, com as armas corretas. O problema é que a maior parte de nós está preocupado em fugir das situações. E aí nós descobrimos o porquê que nós fugimos tanto. Fugimos tanto porque usamos as armas erradas. Porque já tentamos lutar com as coisas erradas. E aí temos tanto medo do futuro, tanto medo do que vai acontecer amanhã. E vivemos ansiosos e começamos a fugir desesperados de lá para cá, sem saber aonde é o caminho certo, porque não usamos as armas certas. Comece a usar a arma certa, deixe a fantasia cair, e você pode ver uma bênção poderosa acontecer na sua vida. Amém? Amém. Jacó, ele fugiu. 800 quilômetros separavam o lar dele, aonde ele morava, para a casa de Labão, seu tio, para onde ele foi. 800 quilômetros. Jacó fugiu sem nada, praticamente nada, apenas um cajado. E o que mais ele tinha junto com ele era medo. Medo de que seu irmão pudesse encontrá-lo e matá-lo.
Medo de que Deus, ele tivesse ido tão longe, que agora Deus não quisesse mais ele nem perto dele. Tivesse tão distante que tivesse separado para sempre de Deus. O que ele mais almejou em toda a sua vida era poder ser o primogênito, era poder fazer parte ali da genealogia cujo dela viria o próprio Messias, era poder ser uma bênção. Sabe, Jacó, ele almejava as coisas certas, ele almejava o que era direito, ele almejava a salvação, ele almejava tudo que era bom, ele almejava a parte espiritual da primogenitura. Esaú almejava as coisas materiais, os recursos financeiros. Jacó não, só que Jacó tentou conseguir isso da forma errada. E agora, desesperado, sabendo que o que ele mais queria agora estava tão longe, na sua cabeça, achando que Deus talvez o tivesse abandonado, ele fugia com medo, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Talvez você já se sentiu assim, talvez você já cometeu um erro, cometeu um pecado, um deslize, onde você não quis mais ver ninguém. Você queria só se esconder e ficar à noite, fugir, correr, sem saber o que fazer ou para onde ir direito, mas fugir do nada, fugir de medo de tudo e de todos. Esse era Jacó. A única coisa que passava na cabeça de Jacó, que o seu irmão estava furioso e queria matá-lo, era que Deus, ele veio cometido um pecado tão grande que talvez Deus jamais o perdoasse. E ele começa a correr desesperado, 800 quilômetros, sem nenhum recurso, sem nenhuma informação, apenas seguindo rumo a uma cidade, a um local desconhecido para ele. Em determinado momento ele ficou cansado, estava destruído talvez não pelo cansaço físico, mas porque o cansaço mental, ele acaba com a gente muito mais que o cansaço físico. E o que mais pesava na vida dele era o pecado que ele tinha cometido. Será que isso tem pesado bastante na nossa vida em alguns momentos? Às vezes nós queremos carregar os pecados, carregar, e não nos desfazemos deles. Jesus, ele nos convida, olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Sabe, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Só que Jacó, ele correu desesperado, sozinho, com o peso de pecado nos seus ombros, e ali ele estava no meio do deserto, à procura de um lugar para repousar. Em determinado momento, ele procura algo. Gênesis 28, verso 11. Gênesis 28, verso 11, diz que Jacó, ele pegou algo, porque ele queria descansar. E o que Jacó pegou foi uma... Hã? O que diz na sua Bíblia? Pedra. Uma pedra. O que Jacó pegou? Uma pedra. E diz a Bíblia que ele pegou essa pedra e quis transformá-la no seu travesseiro. O cansaço era insuportável. Ele estava esgotado, física e emocionalmente. E aí ele precisou descansar, e ele pega uma pedra. Sabe, para os teólogos, as pessoas que estudam a pedra, para nós hoje, vamos primeiro por partes. Você conseguiria descansar a sua cabeça sobre uma pedra? Hã? Já fez? No tempo bíblico, as pessoas conseguiam descansar a cabeça sobre pedras. Sabe que elas não levavam nada consigo, e em determinado momento que elas precisavam descansar, encontravam uma pedra e deitavam sua cabeça sobre a pedra e descansavam ali sobre uma pedra. Só que a pedra que nós estamos nos referindo hoje não é uma pedra qualquer, porque Jacó, por mais que tivesse depositado sua cabeça em algo que ele estava acostumado a depositar, aquela pedra se tornou tão dura, mas tão dura, igual uma pedra é dura mesmo. Mas às vezes o travesseiro na nossa casa, por mais macio que seja, ele também se transforma duro como uma pedra. Se transforma ou não se transforma? Sabe que existem travesseiros hoje de diversas formas e formatos para você poder dormir melhor. Tem alguns travesseiros que você coloca a mão assim, ele afunda, fica com a marca da sua mão. Tem uns travesseiros maravilhosos. Mas o travesseiro de Jacó, quem sabe já foi o travesseiro de muitos de nós. Um travesseiro de pedra. De pedra não porque não era próprio para dormir, mas de pedra porque não conseguia dormir, não conseguia descansar. Havia um peso na sua cabeça de consciência ali, um peso enorme de culpa, de pecado, de que Deus já não amava mais. O medo que estava sobre ele, o travesseiro de pedra de Jacó. Esse era o travesseiro. Algo que causava desconforto na vida de Jacó. Símbolo da tragédia que caiu sobre a vida de Jacó. Olhar para Jacó com a sua cabeça sobre o travesseiro é olhar para alguém que tinha usado fantasias, que tinha usado máscaras, que tinha usado mentiras, que tinha usado todas as armas erradas. E agora, cheio de medo, fugia.
e estava depositando sua cabeça no travesseiro de pedra. Esse era o símbolo do travesseiro de pedra de Jacó. Será que hoje nós não conseguimos dormir por causa do travesseiro de pedra? Tem um travesseiro hoje aqui. Parece um travesseiro comum, e é um travesseiro comum. Só que eu trouxe ele aqui justamente porque às vezes nós colocamos a nossa cabeça aqui, mas não conseguimos descansar. É duro, parece que está de pedra, parece que incomoda, e tem alguma coisa que fica ali batendo, e algumas agulhadas, e nós não conseguimos descansar. E a mente viaja em pensamentos, e nós não descansamos de jeito nenhum. Muitas coisas, muitas preocupações. Jesus ele nos diz, não andeis ansiosos, mas nós andamos, nós somos teimosos, e o nosso travesseiro tem sido de pedra. Parece um travesseiro comum, mas eu vou retirar daqui o que muitas vezes, às vezes tem dentro de mim também. Uma pedra. Não é uma pedra das mais bonitas, mas é uma pedra. E às vezes eu não estou com a cabeça nisso, mas eu estou com a cabeça nisso. Um travesseiro de pedra, era assim que Jacó estava. Um travesseiro de pedra em sua cabeça. E muitas vezes esse travesseiro de pedra ele pode ser representado por diversas coisas na nossa vida. Talvez o travesseiro de pedra na sua vida seja um relacionamento, teu casamento que não anda bem. Ninguém sabe, só você, sua esposa e Deus. Mas não anda bem, é um travesseiro de pedra. Talvez o travesseiro de pedra seja os seus filhos que estão se afastando dos caminhos do Senhor e você não sabe mais o que fazer para resgatar eles. Travesseiro de pedra. Talvez o travesseiro de pedra da sua vida seja alguma infidelidade conjugal. Talvez o seu travesseiro seja o domínio próprio que você não possui ao controlar páginas da internet. Pode ser o travesseiro de pedra. Talvez o travesseiro de pedra seja algumas músicas que você tem ouvido que você sabe que não são do agrado de Deus. E infelizmente hoje existem muitas músicas que dizem que aproxima você de Deus, mas não te aproxima. Aproxima outra pessoa perto de você. Travesseiros de pedra. Travesseiros de pedra. Talvez tenha sido você usando o seu corpo e os seus sentimentos como objetos descartáveis. Talvez seja esse o teu travesseiro de pedra. Teu travesseiro é de pedra. Será que existe alguém aqui que tem um travesseiro de pedra, que pelo menos durante alguma parte da sua semana tem deitado a sua cabeça sobre um travesseiro de pedra, tem fugido dos seus problemas, tem usado as armas erradas? Se você tem sido assim, então o descanso de Jacó não foi pleno, porque o descanso pleno nós só encontramos nos braços de Cristo Jesus. Quer você se lançar nos braços de Jesus? Ali nós podemos encontrar descanso para a nossa alma. Será que você já transformou a sua cama num travesseiro de pedra em algum momento? Sabe, em determinado momento da noite de Jacó, uma noite triste, uma noite de medo, ele passando por essa noite, Deus foi muito misericordioso com ele. Porque em determinado momento nessa noite ele teve um sonho. Deus deu um sonho maravilhoso para Jacó. Deus ele não desampara a gente, por mais que nós possamos passar por problemas na nossa vida, Ele não nos desampara. Você passou por problema, você que foi o causador dos problemas, mas mesmo assim Ele é misericordioso demais. E Ele te concede uma bênção. E ali Ele foi misericordioso com Jacó. Nós erramos, usamos as armas erradas, fugimos, criamos nossos próprios problemas. E Deus Ele te dá um sonho. Talvez Jacó ali deitado agora, ele tem um sonho com uma escada. Sabe o que essa escada significava para a vida de Jacó? Ellen White ela diz que Deus não se encarregou de revelar o plano da salvação de forma plena para Jacó ali. Mas Ele revelou um pouquinho do plano da salvação para Jacó, através daquela escada. Uma escada que saía do chão, que ia até o céu, que tinha sua base firmada na terra, mas chegava até o céu. Uma escada que veio de lá do céu, encostou com seus pés, tocou a terra. Essa escada lá em João, nós descobrimos em João 1, capítulo 1, verso 51, que essa escada é Cristo Jesus. E do próprio Jesus diz ali, quando ele está conversando com Natanael, e ele diz: olha, na verdade eu vos digo que daqui em diante você vai ver o céu aberto. Natanael, você vai ver o céu aberto e anjos vão subir e descer, anjos da parte de Deus vão subir e descer sobre o Filho do Homem. Eu sou a escada. Sou eu que sou a escada que te salva. Sabe, você errou realmente, você cometeu erros. Você queria primogenitura para você. Você fez das formas erradas, você usou os métodos errados, as armas erradas. Mas agora eu estou aqui para te mostrar que eu não esqueci de você. Eu te amo. E sabe, eu te amo tanto que eu vou enviar alguém para te salvar. E é a escada que vai te salvar. E ali Jacó viu a escada. Ele viu que Deus não tinha esquecido dele, que ele tinha uma nova chance, uma nova oportunidade. Cristo um dia resolveu ligar novamente o céu e a terra.
Dos nossos pecados, somos separados da presença de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. Mas Jesus nos fez novamente as pazes. Transformou-se numa ponte que nos liga com o céu. Jesus é a escada por onde nós precisamos passar, por onde nós precisamos subir. Jesus, Ele é a porta da nossa salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É somente Ele que pode nos salvar. Sabe, não importa o quão forte seja o poder de Satanás em criar divisão, em nos separar, o poder unificador de Jesus é maior. Amém? Por isso? Amém. Porque por mais que o poder separatista de Satanás tente nos separar, o poder unificador de Cristo Jesus é muito maior. Será que você quer jogar o teu travesseiro no chão, o travesseiro de pedra? Porque sabe o que Jacó fez? Jacó, em determinado momento daquela noite, ele acordou pela madrugada, quando ele viu que Deus não tinha esquecido dele. Ele pegou aquele travesseiro de pedra, que é feio, que é símbolo de tudo que ele fez de errado, que é símbolo dos erros dele. Ele pegou aquele travesseiro de pedra e transformou em um altar. Foi base, foi alicerce de um altar. Sabe, eu vou pegar agora esse travesseiro de pedra, que eu não consegui dormir direito, mas que através dele Deus me revelou que Ele me ama. E eu vou erigir ali um altar, um monumento em adoração a Deus. Eu vou transformar as maldições da minha vida em bênçãos através de Cristo Jesus. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer que nós tragamos para Ele todos os nossos pecados, nossa culpa, nossos erros. Você pode ter errado muito com a sua inteligência, achando que você teria sabedoria para fazer o que quiser sem a presença de Deus na sua vida. E aí você traz tudo isso agora, tua fantasia, tuas armas erradas, todo o teu pecado, teu travesseiro de pedra, e Jesus transforma isso num altar, para a honra e glória do nome dele. E foi o que Jacó ele fez. Algo que roubava a paz, algo que roubava o sono, algo que trazia tristeza, ali ele transformou em um altar. Eu vou contar uma história agora para vocês. Tem bastante jovens hoje que estão acampando, né? Eu mesmo fui num acampamento um tempo atrás e aprendi muitas coisas. Fazia muito tempo que eu não ia no acampamento jovem, Acampe Jovem, lá da Associação Paulista Oeste. E nós fomos assim, nem tínhamos um clube jovem ainda formado. Mas falamos, vamos nos reunir e vamos. E fomos. E formamos um clube jovem lá. Como foi maravilhoso. É algo que nós vamos guardar eternamente. E lá houve muitas experiências, mas dentre uma delas eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E é a história de um rapaz. Gostaria que colocasse um pedaço do vídeo. Nós não vamos ver o vídeo completo. Você pode entrar na internet e ver no YouTube depois, tem esse vídeo. Mas eu queria que você visse um pedaço. Eu vou contar um pouco da história desse jovem. E depois nós vamos ver algumas palavras dele mesmo. Mas queridos, quantos aqui gostam de ir em campo de futebol? Gosto. Hoje vocês vão me dizer, vocês vão ver uma cena aqui, vocês vão me dizer se Deus habita num campo de futebol. Hoje, prevendo o pior, deixaram o estádio antes da partida terminar. E em poucos minutos a rua ficou cheia. Antes da confusão, a tristeza dominava a cena. Tristeza, mas a gente é coxa branca, a gente é forte, a gente vai subir o ano que vem. Não tem nem o que falar agora. Mas logo o sentimento se transformou em medo. Do lado de fora do Couto Pereira, o que se viu foi uma verdadeira praça de guerra. Os pais tentavam proteger os filhos. Quem não conseguiu se afastar do tumulto teve que se esconder atrás dos carros estacionados. Este rapaz foi ferido com um tiro na nuca dentro do estádio. Ele foi levado pelos colegas para o lado de fora. Por conta do congestionamento, o SEAT demorou a chegar. Mas esse rapaz aí que vocês viram, ele é o Anderson. Ele tinha 19 anos na época. Ele ia fazer uma prova do Enem. E eu não sei se você já ouviu essa história. Não sei se você já ouviu essa mãe contando essa história. Mas eu pude ouvir lá no acampamento. E ele ia fazer essa prova do Enem. Só que foi no dia que o Curitiba foi rebaixado. Já faz alguns anos. E ao ele chegar lá, fez a prova, tudo, mas ele foi para o estádio. Não assistiu o jogo no estádio, mas ele chegou depois, começou aquela bagunça.
A sua mãe, naquela manhã, ela foi cuidar do Clube dos Bravadores e disse, o seu filho pegou e falou, mãe, vai com Deus. Ela falou, você também, vai com Deus. E ele foi. Aquele menino, ele andava um pouco afastado, um pouco desviado dos caminhos do Senhor. Ela voltou do Clube dos Bravadores, estava em casa, o seu marido assistindo a televisão, falou, vem ver o que está acontecendo, vem ver o que está acontecendo. Ela falou, não, não quero ver essas coisas. Passou um tempo, o seu ex-marido liga e fala, olha, o André, que é o filho mais velho dela, me ligou, falou que o Anderson levou um tiro na nuca, um tiro na cabeça. E ele está no hospital. Esse jovem aí que vocês viram. Eles foram para o hospital, correndo, aquela mãe, querendo acreditar que tudo aquilo era uma mentira, que tudo aquilo era uma farsa. E chegou ali e o médico já mandou eles irem para a capela. Havia muita gente da igreja, o pastor estava ali presente, ela sabia que algo muito sério tinha acontecido. Todos os irmãos da igreja estavam orando, e ela caiu de joelhos lá e começou a orar. E pediu, Senhor, por favor, faça com que o meu filho esteja bem, esteja vivo. Tira essa bala, se está na cabeça dele, tira essa bala, mas o Senhor pode fazer isso. Aquele médico chegou depois e falou, olha mãe, o caso do seu filho é gravíssimo, ele tem uma bala alojada no cérebro e pode entrar em óbito a qualquer momento. Aquela mãe novamente orou, pediu para que Deus salvasse, operasse um milagre e salvasse a vida do seu filho, para que um dia ela pudesse testemunhar sobre isso. Levaram ele para o centro cirúrgico, mas avisaram do risco de óbito. 5 horas de cirurgia. Desceram então para a UTI. E o médico disse, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas acontece que o Anderson estava num estado horrível. A bala era uma bala de borracha com 3 de chumbo dentro, explodiu a cabeça dele. O cérebro dele estava praticamente exposto numa bacia. Ele respirava, o coração batia, a pressão estava boa. O médico nem acreditava nisso, mas falou, é gravíssimo, não sei nem como ele está vivo. A mãe disse, graças a Deus, não foi encontrada nenhuma bala. Quando ela entrou para ver ali o Anderson, a máquina, o coração batendo, e ela disse, olha, Deus te ama, Deus vai te salvar, Anderson. Foi só o que ela conseguiu falar, ela saiu, voltou lá no outro dia. Ao chegarem, o estado do Anderson tinha piorado. Ele havia voltado para o centro cirúrgico. Quando ela finalmente ali chegou e pôde ver o seu filho que antes era um cozinheiro de um hotel chique, e se você pesquisar você vai encontrar ali até uma reportagem com ele de antigamente, um cozinheiro, dava aulas, uma pessoa querida, gostava das outras, amava as pessoas, agora ali todo ensanguentado. A oração daquela mãe foi a seguinte, olha Senhor, olha Deus, o filho é seu, não é meu. Sabe, e ela lembrou de quando o Anderson era pequenininho e ela começou a conversar com Deus e disse, olha, quando ele era bebê, eu ali levei ele na igreja, ele foi dedicado ao Senhor, eu lembro de quando ele pôs o lencinho do desbravador, eu lembro de tudo. E ela foi ali conversando e contando, e ela disse, o filho é seu, eu dediquei para o Senhor faça o que for melhor. Mas Senhor, se o Senhor não puder salvar a vida dele, então tira a minha, porque eu não vou resistir viver sem o meu filho. O Anderson ele estava muito distante dos caminhos de Deus. Ele tinha usado drogas, só não tinha usado drogas injetáveis, tinha usado todos os tipos de drogas. No hotel onde ele trabalhava, ele servia drogas para as pessoas. E as pessoas às vezes pediam, olha, eu quero um especial, e ele sabia, era droga. Ele tinha virado um traficante. E agora, naquela manhã, naquela semana, ele tinha se jogado ali na cama com a sua mãe, conversando e dito, mãe, eu quero voltar. Eu fiz muita coisa errada, eu errei bastante, mas eu estou sentindo que não está certo o que eu estou fazendo, eu preciso voltar. E aquela mãe sabia que daquele estado, o Anderson não seria salvo. Ele queria voltar, mas não tinha saído das coisas erradas. Sabe quando a pessoa quer voltar, mas não consegue? Continua usando os disfarces, as máscaras, os métodos errados. Quer fazer o certo, mas da forma errada. Mas Deus foi misericordioso demais. E aquele menino ali, naquele leito, em coma, ficou 17 dias na UTI, 12 dias em coma. Um dia, ele estando ali, os médicos
ao movimentarem a cama, encostaram ela na parede, ele abriu o olho. Ao ele abrir o olho, a sua mãe estava ali, ele abriu o olho e falou para o filho mais velho. E ela começou a cantar. Alguns hinos que ele, quando criança, já tinha ouvido. O batimento cardíaco foi subindo. Chegou a 80. E o filho dela continua cantando, mãe. Falou, não, vou acabar estourando o coração do menino. E ela toda contente, o médico chegou e falou, médico, doutor, meu filho abriu o olho. Fala, calma, mãe, o estado dele é gravíssimo. Chegou uma outra médica lá, uma dona que cuidava, tomava conta de tudo. Chegou lá e falou, mãe, você sabe que o estado do seu filho é muito grave. Falou, não, ele abriu o olho, ele vai ficar bem. Falou, mãe, a boneca também abre o olho. Aquela mãe começou a chorar, abraçou aquela doutora como se abraça o próprio inimigo ali e falou, meu Deus vai usar você para fazer um milagre na vida do meu filho. E aquela mãe, muito triste pela resposta dos médicos, mas muito feliz pela esperança que ela tinha, foi embora. Voltou para sua casa. Chegou na sua casa, não conseguiu dormir novamente, uma noite ruim, mas no outro dia cedinho foi para lá. Chegando lá, o Anderson já estava lúcido, conversando. Algumas coisas estão em pé. Amém. Passou mais algum tempo, aquele garoto saiu dali e saiu do hospital, não ficou ali nem o tempo que a gente sabe que acaba o campeonato, quase no final do ano, não passou ali, a virada do ano, passou na sua casa. Foi um final de ano, uns feriados diferentes, mas aquela mãe estava contente, porque o Anderson estava vivo. Sabe que quando ele estava ali deitado, em coma, Deus falou com ele. Em determinado momento que ele estava ali, ele podia ouvir a voz de Deus dizendo, Anderson, Anderson. E ele falava assim, pensava com ele, será que é Deus? E aquela voz, Anderson, Anderson. E foi Deus. E quando ele se tomou conta de que talvez Deus estivesse falando com ele, ele abaixou a cabeça, porque ele sabia que a vida dele tinha sido uma vida de coisas erradas. E aí Deus fala para ele, Anderson, você quer voltar? Você quer uma segunda chance? Ele balançando a cabeça de cima. E foi aí que Deus operou um milagre. Amém. Vamos ouvir um pedacinho do que ele fala, do que ele conta e do que ele tem para nos dizer. Esse aí é o Anderson. Ele ficou com sequelas, ficou com algumas dificuldades, mas hoje ele é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa que entregou o coração totalmente para Jesus. Amém. Dorme, outro dia você tem que acordar. Eu acordei, outro dia eu vi meu pai, a minha mãe. Eu comecei a lembrar quem eram as pessoas que eu conheço. Então eu sou grato que agora eu tenho os amigos, porque antes do acidente eu tinha vários amigos, vários mesmo que eu pensava, meus amigos, que eu vendia as coisas erradas, vendia, saía. Depois do acidente, cadê meus amigos? Cadê quem veio me ajudar? Ninguém veio. Começou a vir quais pessoas, quais amigos, os irmãos da família. Todos da igreja vinha quase todo dia. Então fui grato, porque eu comecei a pensar, eu sei esse lugar que eu devo seguir, que eu não vou fazer as coisas que eu fazia errado. Eu voltei para a igreja, graças a Deus. E só agradecer, porque eu sei que é difícil pensar os amigos, tem vários amigos. Eu oro todo dia eu oro para os meus amigos voltar para a igreja, voltar, porque está no fim, várias coisas que eu vejo que não tem mais volta. É acreditar, os jovens. É isso mesmo que eu vi, quantos jovens que acreditam
acredito que a palavra tem que ser fiel à frente, porque está muito perto. Não sei se só eu que penso, que eu vejo, que está muito perto no fim. Então só agradecer, e agora eu tenho vários meus amigos, é vocês que estão aqui no coração. Obrigado por tudo. Irmãos, a resposta das orações de vocês está aqui. O meu filho ressuscitou. Porque naquele dia, o Anderson morreu. Foi dado o laudo que o Anderson teve morte cerebral e parada cardíaca. E no dia que eu peguei o laudo do Anderson no hospital, disse que o Anderson contrariou a medicina. Sabe quem fez o Anderson viver? Foi Deus. E no dia da audiência, ele pegou e abraçou o juiz, o advogado, o policial que atirou nele e disse para eles: Jesus vai voltar, vá para a igreja. Essa mãozinha, irmãos, que usava para carregar drogas, para levar drogas para os outros, hoje entrega folhetos. E eu sei que quando Jesus voltar, ele vai poder vir sem dificuldade e dizer: Deus, obrigado pela última chance que o Senhor me deu. E ele tem aproveitado essa chance. Ele participou do Caleb também. Ele é feliz em entregar folhetos da igreja. Ele fala de Jesus às pessoas com uma sinceridade tão grande, irmãos, que eu não consigo. Com dificuldade, sim, mas com amor. A gente vê que ele prega com o coração. Obrigado, Maria Inês. O Anderson foi na torcida do Império, a Império, que é a torcida do Curitiba. E o Anderson contou para eles da esperança que ele tem, né, Anderson? Sim, a pena é todos voltar em breve, tá bem perto. Aqui, nosso time, meu time, não tem mais Império, não tem Curitiba. Meu time é Jesus. Amém. É esse time que nunca perdeu, nunca perde e nunca vai perder. Só ganha. O time dele é a escada, né? É Jesus. É Ele que pode nos tirar das situações difíceis que nós nos encontramos. Pessoalmente, quando ele chegou ali diante do juiz, do advogado, estava para ser julgado ali porque o policial imprudentemente simplesmente atirou na sua nuca, sem mais, sem menos. E o Anderson foi pedido que ele levantasse a mão direita. Ele levantou assim com a outra, ele não podia ficar com a mão levantada. Aí o juiz falou: não, pode ser a outra. E aí ele pegou, levantou, começou a entregar um folheto para o juiz, falou: vai para a igreja, Jesus vai voltar. Entregou para o advogado: vai para a igreja, Jesus vai voltar. A mãe, tentando se desculpar, falou: juiz, O juiz deixou. Ele chegou assim para o policial que havia atirado nele. Um pouquinho antes, o juiz havia perguntado para ele se ele conhecia aquela pessoa. Ele não conseguia ver porque ele perdeu a visão periférica. Mas ao ele olhar bem para o policial, ele falou que sim, conhecia o policial, que era o policial que tinha atirado nele. E ele pegou, deu um abraço no policial, deu um folheto, falou: vai para a igreja, Jesus vai voltar, eu te perdoo. O juiz, ele fechou o livro dele e falou assim: quem são vocês? Quem são vocês? Porque nós estamos aqui para julgar alguém que tirou a vida, o resto da vida do seu filho. Nunca mais vai ser normal. Aí aquela mãe levantou e falou: nós somos os adventistas do sétimo dia. Amém. O Anderson sofreu, mas ele resolveu mudar de vida. Ele aceitou o chamado de Jesus. Aceitou o convite de mais uma chance. E abraçou a causa. Talvez muitos de nós estamos tendo chances, muitas outras chances estão sendo desperdiçadas.
A escada já está ali posta. Jesus já morreu na cruz. O travesseiro ainda continua sendo de pedra. Por quê? Por que ainda continuamos usando as fantasias e sofrendo? Por quê? Rodolfo ele vai cantar um hino agora. E esse hino fala que Deus ele pode operar na nossa vida. Se nós deixarmos toda a nossa tristeza, o nosso sofrer, a nossa angústia, que nós não sabemos às vezes o porquê. Temos a certeza que é por nossa culpa, sim. Somos pecadores, falhos. Mas Ele pode nos mudar, Ele pode nos transformar. Gostaria que enquanto Ele cantasse, se você sentir no seu coração o desejo, se colocasse em pé, viesse aqui na frente, trouxesse o seu travesseiro de pedra, trouxesse a sua fantasia, coloca tudo aqui e transforma num grande altar, em nome de Jesus. Amém. Essa é a vontade de Deus. Esse foi o convite que Ele te fez para estar na igreja hoje. Não só hoje, como Ele faz de domingo, como Ele faz de quarta, como Ele tem insistido em todos os eventos da igreja que você participa, como Ele tem insistido quando você acorda. Ele te convida. Deixa o seu travesseiro de pedra. Deixa a sua fantasia hoje de lado. Viva uma vida plena e abundância que eu quero te conceder. E um dia a vida eterna. É esse o convite que Jesus tem para cada um de nós. Se você sentir o desejo de se desfazer da sua fantasia, de se desfazer do seu travesseiro de pedra e colocar ele em condição de altar, esse é o momento que você pode fazer isso hoje. Amém. Deixe Deus operar em teu ser.
vezes, para você deixar a tua máscara, a tua fantasia, vai doer. Vai doer porque às vezes a gente já se acostumou com ela. Acha que nós já somos um Esaú, já somos outra pessoa. E às vezes quando nós nos mostramos como realmente somos, mesmo que for num quarto fechado só para Deus, é vergonhoso, é triste, é doloroso, mas é o melhor. Mesmo que custar o sofrer, é o melhor, porque Ele vai mostrar, olha, esse é o filho que eu quero. Eu quero te fazer grande, mas você tem que deixar isso de lado. E aí você pega o teu travesseiro e deixa de altar. E você pode ter uma noite tranquila, pode descansar em paz. E um dia pode estar nas mansões celestiais. Amém? Vamos orar agora. Bondoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desamparou, Senhor. Sabemos que nós pecamos, que nós erramos. O Senhor criou o mundo, criou todo o universo, tudo maravilhoso. E o ser humano caiu, errou, pecou. Nós continuamos insistindo no pecado, nas mesmas quedas, os mesmos tombos. Mas o Senhor continua insistindo em nos amar. Obrigado por isso. Obrigado porque não só o Senhor nos amou de palavra, mas nos amou de ato. O Senhor colocou a escada que nos ligaria novamente ao céu. Enviou o seu único Filho a morrer na cruz do Calvário, para que um dia pudéssemos ter a vida eterna. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo na nossa vida, Pai. Obrigado porque através dele nós temos ligação direta com o Pai. É Ele que nos liga, Ele é a ponte, a escada, a porta, o caminho, a verdade, a vida eterna. Tudo vem por Ele. Ó Pai, que nós possamos deixar cair as nossas máscaras hoje. Possamos deixar nossas fantasias de cristãos baratos de lado. Nos vestir realmente com o caráter que vem de Ti. Colocar as roupas de justiça que o Senhor nos concede. Colocar o nosso travesseiro aqui depositado nesta plataforma, aqui na frente da igreja, em forma de altar, que o Senhor possa fazer dos nossos travesseiros de pedra belíssimos altares, belíssimas bênçãos para a nossa vida, Pai. Amém. Toma nas tuas mãos cada um que aqui está, Pai. O coração de cada um que às vezes está apertado, está aflito. Eu não conheço a vida de ninguém, o Senhor conhece. O Senhor pode alcançar da melhor maneira possível cada coração. Alcança cada um de nós nesse instante. Eu não sei qual é o problema, não sei qual é a dificuldade, não sei o que está impedindo ainda alguém de se desfazer das suas fantasias, da sua vida falsa. Mas que o Senhor possa ajudar a pessoa a vencer isso. Que o Senhor possa me ajudar a cada dia. Em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Amém.